Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos pro Enem, sempre um prazer, inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite. E eu tô aqui hoje, né, para trocar uma ideia com vocês sobre uma temática que é pouco discutida, é pouco falada, mas cada vez mais vem caindo nas provas, que é a temática acerca do sistema político brasileiro, né? O Brasil, como vocês bem sabem, a gente tem um modelo político que foi criado, né, no ano de 1988, né, conjuntamente à nossa Constituição, e esse modelo político de lá para cá é um modelo que gerou a eleição de diversos presidentes, governadores, prefeitos, deputados, senadores e por aí vai. E esse sistema, ele é muito próprio, ele tem algumas particularidades muito únicas, muito brasileiras. E esse processo faz com que cada vez mais o vestibular venha entendendo que é uma temática relevante para que vocês saibam e que para vocês compreendam, né, dentro do vestibular. Então a aula de hoje vai ser uma aula em que eu vou falar de algumas coisas que estão presentes dentro desse sistema e vou resolver com vocês algumas questões do próprio Enem que abordaram essa temática. Tranquilidade? Para começar a aula, eu sempre começo essa aula com essa frase aqui. E eu gosto de começar essa aula com essa frase porque o debate sobre política é um debate que muitas vezes afasta as pessoas. Por termos um histórico no Brasil de muitos escândalos de corrupção, né, isso há décadas e décadas atrás, por termos um histórico no Brasil de muitos problemas que envolvem quase todos os partidos, quase todos os agrupamentos de estados brasileiros, as pessoas muitas vezes se afastam da política. Só que a política é uma coisa fundamental em nossa sociedade. Eu gosto dessa frase porque quando a gente fala da política, é relevante você entender que a política, por mais que você não goste dela, ela gosta de você. A política, por mais que você não se interesse por ela, ela se interessa por você. A política ela é um fenômeno social que, de alguma maneira, ela afeta a nossa vida. Ela afeta o preço da comida que você come, da luz que você paga, da água que você consome. Ela afeta o seu vestibular, ela afeta o seu acesso à universidade. A política é algo que está presente em todo lugar. Então, por mais que você não goste dela, a política te adora. E quando eu falo que a política te adora, o que eu quero dizer é que a política afeta o seu cotidiano, ela afeta a sua rotina. E aí, para você entender melhor sobre a nossa questão política, devemos voltar em nossa Constituição, que é a Constituição de 1988. Para quem não sabe, o Brasil entre o ano de 64 até o ano de 85 viveu um período que a gente chama de ditadura civil-militar, ou regime civil-militar. Esse período que dura aí mais de 2 décadas, é um período em que as pessoas não tiveram o direito de votar diretamente para os cargos de executivo, com destaque para o cargo de presidente. Então, quando esse período acaba, em 85, alguns anos depois, é elaborada, dentro de uma constituinte, uma nova Constituição, que é a Constituição vigente no Brasil até hoje. Constituição essa de mais ou menos 35 anos atrás. E qual é o ponto relevante para a gente aqui? É que muitas vezes as pessoas olham para cá e pensam, meu Deus, mais de 30 anos.
Faz mais de 30 anos, mas isso é algo pouco na história. 35, 36 anos para uma Constituição é algo muito recente. Existem países do mundo com constituições que duram mais de 200 anos. A nossa com 35 ela é até recente. E essa Constituição trouxe algumas inovações para o nosso modelo político. Vamos lá, primeira coisa. Essa eleição ela trouxe a possibilidade de eleição direta para os cargos do poder executivo. E aí eu preciso deixar claro para você quais são os tipos de cargos que nós podemos votar em nosso país. Dentro do Brasil, existem cargos executivos e cargos legislativos, que são cargos passíveis de voto. Os cargos do executivo são o presidente da República, que só existe um no país, o cargo de governadores de estado, onde cada estado mais o Distrito Federal possui um, então no caso temos 27 governadores no Brasil, e o cargo de prefeito. E a prefeitura, ela é um cargo que cada município tem o seu prefeito, e existem mais de 5 mil prefeitos pelo Brasil devido às mais de 5 mil cidades. Esses são os cargos do executivo. Existem também os cargos do legislativo. E quais são esses cargos do legislativo? Temos o cargo de senador. Os senadores são 3 por estado, e aí você tem um total de 81 senadores, já que temos 27 estados no Brasil. Nós temos os cargos de deputado federal. Deputado federal são 513 deputados federais no Brasil, e a divisão entre eles é proporcional à população de cada estado. Então, alguns estados, como São Paulo, tem 70 deputados federais, que são os estados mais populosos. Outros, como por exemplo Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, tem 8, porque são populações menores. Tá? A gente também tem os cargos de deputado estadual e vereador. Deputado estadual são os deputados de cada estado tem um quantitativo próprio, e os cargos de vereadores, cada município também tem o seu quantitativo próprio, tendo no mínimo 9, no máximo 55. Leandro, preciso guardar esses números? Claro que não, falei por curiosidade para vocês, tá? E o grande ponto é que essa Constituição trouxe pra gente a eleição com voto para poder executivo. Por quê? Porque durante o período militar, presidentes como, por exemplo, Figueiredo, Médici, Costa e Silva, Geisel, esses presidentes não foram eleitos pelo voto popular, ou seja, não foram eleitos de forma direta, eram escolhas do processo legislativo. Isso muda a partir de 88, quando a população brasileira tem o direito de voltar a poder votar, né? É o caso de Collor, né, que foi o primeiro a ser eleito, é o caso depois do Fernando Henrique Cardoso, e assim em sequência, tá? Outra coisa importante é que essa Constituição ela trouxe o direito de voto para os analfabetos, né? Analfabetos são um último grupo a ser inserido em relação ao voto em nosso país, né? Os demais grupos já haviam sido incluídos previamente, mas esse agrupamento, né, ele entra em 88. E é interessante você reparar que existem alguns gráficos que já caíram no vestibular que vão mostrando o número de votantes no Brasil. E quando chega em 88, esse número dispara. Por que dispara? Dispara porque você incluiu um grupo que até então não participava do processo de votação. E a grande ideia é que a pessoa, por ser analfabeta, ela pode não saber ler e escrever, mas ela tem totais condições de entender a realidade ao redor dela. Saber se as coisas estão mais caras, saber se, por exemplo, a rua dela está asfaltada, saber, por exemplo, se ela tem acesso à educação, saúde, segurança de qualidade. Então a pessoa, por mais que seja, né, que esteja numa condição de analfabetismo, essa pessoa tem condições, evidentemente, de entender e compreender a realidade ao redor. Tá? Uma outra coisa importante é que essa eleição colocou o voto facultativo para... Essa Constituição, ela colocou o voto facultativo para adolescentes, né? Pessoas com 16 ou com 17 anos de idade entram nessa eleição com voto facultativo, ou seja, a partir de 88, quem tem 16 anos ou 17 anos, deve ser o caso de alguns de vocês que estão aí agora assistindo a aula, né? São indivíduos que passam a poder votar caso queiram. Por isso, facultativo. Ah, Leandro, mas eu tirei o título, eu tenho que ir? Não, é facultativo. Quem tem 16 ou 17 vai votar se quiser. É amplamente opcional, tá? Uma outra coisa também que muda em 88 é que o mandato presidencial, ele diminui de tamanho.
né? Se você olhar lá atrás, presidentes brasileiros como, por exemplo, Juscelino Kubitschek, né? Presidentes brasileiros como Eurico Gaspar Dutra, esses caras ficavam 5 anos no poder. Era o tempo de mandato no Brasil, né? Esse tempo é reduzido, né? Aqui agora para 4 anos. Pode reparar que os mandatos presidenciais eles duram hoje em dia 4 anos. Um exemplo, o nosso presidente anterior, que é a figura do Jair Bolsonaro, entrou em 2018 e saiu em 2022. Né? O Lula entra em 22 e ele vai sair, teoricamente, em 26, caso ele não tente ou não seja eleito para uma reeleição. Mas são 4 anos, né, o tempo de mandato no caso. Beleza? Vamos continuar. Uma outra coisa importante é que em 88 é criado um órgão chamado TSE, né? Tribunal Superior Eleitoral. E esse TSE vai ser o órgão que tem responsabilidade nas eleições de organizar a eleição, de alguma forma estabelecer as práticas dessa eleição. O TSE é o órgão que vai legislar durante a eleição, dizendo que não pode, o que pode, como pode, que vai determinar e vai punir, inclusive, as pessoas que estiverem descumprindo as ordens eleitorais. Vale dizer que o Brasil é uma democracia, mas não quer dizer que por ser uma democracia tudo pode. Né? É democracia, mas existem limites para a liberdade, quando essa liberdade, de alguma maneira, está tentando tirar a liberdade de alguém, né? Então nem tudo é permitido, nem tudo é autorizado. O discurso de ódio, por exemplo, não é autorizado no Brasil e o TSE é o órgão que vai tentar controlar esse processo. O Brasil também é um país, desde 88, que tem sufrágio universal. Sempre que você ouvir a palavra sufrágio, gente, sufrágio é voto. Então, quando eu falo sufrágio universal, é que o Brasil adota um modelo de voto universal. Dentro do nosso país, todo mundo pode votar. Não existe impedimento constante ao voto. Os dois únicos processos que geram impedimento ao voto é você ter menos de 16 anos de idade ou estar preso em regime fechado, né? Isso evita que você possa votar. Mas ambas as condições são temporárias, porque se você tem menos de 18, você vai chegar até 18, caso você não venha a falecer. E se você estiver preso, o Brasil não tem prisão perpétua. Então as pessoas também vão ser soltas em algum momento. Então todo mundo no Brasil tem direito ao voto. Sufrágio universal, tá? Outra coisa importante é que o Brasil mantém nessa Constituição um processo que é o voto secreto. No Brasil, o voto é secreto. Não tem como saber em quem você votou. O voto é completamente secreto. A urna, ela resguarda o quantitativo de votos, mas ela não resguarda a questão veiculada a quem foi o votante para cada um dos candidatos, tá? Uma coisa importante é que essa Constituição de 88 também vai estabelecer as cotas partidárias. E eu preciso te explicar o que são essas cotas partidárias. Quando eu falo para você de cota partidária, eu estou falando do seguinte: o Brasil tem uma grande questão em relação à pouca participação feminina nos processos políticos. E essa pouca participação feminina não existe porque as mulheres não têm interesse. Não é isso. Ela não existe por um processo histórico de preconceito para com as mulheres e de não visualização das mulheres dentro de casos, né, e dentro de cargos de poder. Então, vai se estabelecer cotas partidárias. O que significa isso? Nas candidaturas para o poder legislativo, ou seja, deputados, vereadores, deputados e vereadores, no caso, vai se estabelecer que 30% das candidaturas de cada partido devem ser candidaturas femininas. Então, todo partido que vai lançar candidaturas de deputados e vereadores tem que lançar no mínimo 30% de candidaturas para as mulheres. Você pode achar que isso aqui é algo muito específico, mas vou te mostrar agora que não, que já inclusive caiu no Enem em 2017. Olha para cá. A participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitada em praticamente todos os países, independente do regime econômico, social e da estrutura institucional vigente em cada um deles. É fato público e notório, além de empiricamente comprovado, que as mulheres estão, em geral, subrepresentadas nos órgãos do poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da população. E ele continua. No âmbito do poder legislativo brasileiro, a tentativa de reverter esse quadro, que quadro? Da mulher estar pouco representada, tem envolvido a implementação pelo Estado de... O que o Estado tem feito para incluir mais as mulheres? Letra A. Lei de combate à violência doméstica. É uma verdade. De fato, existe lei de combate à violência doméstica no Brasil. Mas não é isso que inclui as mulheres na política. Letra B. Cotas de gênero nas candidaturas partidárias, que é a nossa resposta. Então, repara, é algo teoricamente específico, as cotas partidárias, mas já caiu no Enem, né? E não caiu em prova específica não, caiu no Enem, né? Então você entende que essa questão da participação da mulher dentro do processo político é uma temática importante para a prova, é importante para o Enem, tá? Deixa eu ver se tem dúvida aqui, diretor.
Tá um calor aqui, diretor. Deixa eu aumentar, diminuir esse ar. Vai lá. Tem dúvida aí? Tem. Maria Fernanda, quem tá preso pode votar? Não, quem tá preso em regime fechado não pode votar. Emanuel, não sei na cidade de vocês, mas na minha cidade, direita, esquerda e direita. O Brasil é confuso, o Brasil não é para amadores. Alguém fala... Dalete. Professor, como surgiu e funcionam os partidos? Dalete, os partidos não são criação brasileira, tá? Os partidos já existem no processo político e democrático há muito tempo, tá? Desde o século XVIII, o modelo de organização partidária já existe no mundo, né, no continente europeu e também aqui na América. Agora, como funcionam os partidos é que cada partido, teoricamente, tem uma ideologia. Cada partido tem uma forma de pensar, de ver o mundo, e esses partidos, eles representam uma ideia, na teoria, tá? Vamos lá, tá, vamos continuar aqui, depois eu volto, tá? Mais uma perguntinha, tá, para vocês verem como o Enem vem cobrando. A cidadania exige um elo de natureza diferente, um sentimento direto de participação numa comunidade baseado numa lealdade a uma civilização, que é o patrimônio comum. Compreende a lealdade de homens livres, imbuídos de direitos e protegidos por uma lei comum. A vigência do pacto político mencionado está vinculada a... Por que eu botei essa questão aqui? Porque, repare, ele está falando de uma coisa que é cidadania. E para você ser visto como um cidadão na sociedade, você tem que ter direitos políticos. Você tem que ter os mesmos direitos que os indivíduos. Eu vou botar o gabarito aqui, porque a minha preocupação não é que você saiba o gabarito. A preocupação é que você entenda por que essa questão está aqui. E por que ela é uma questão de sistema político. Por quê? Quando a gente pensa na política, o meu voto ele vale igualzinho o voto do Lula. O meu voto vale igualzinho o voto do Bolsonaro. O meu voto vale igual ao do Tarcísio, governador de São Paulo, ou do Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. O meu voto ele vale igual a qualquer representante político vigente no Brasil. Por quê? Quando a gente pensa em pacto político, nós pensamos de igualdade jurídica. Nós pensamos num processo onde existe uma lógica de justiça, uma lógica de justiça política, onde eu sou um cidadão porque o meu voto vale igual o dos demais. Tá? Vamos avançar. Depois eu volto aqui para fazer mais questões. Uma outra coisa importante para a gente falar sobre a política brasileira são os tipos de voto no Brasil. E agora eu quero a sua atenção mais do que nunca. Tá? Quando a gente pensa no Brasil e nas eleições no Brasil, existem dois tipos de voto. Como assim dois tipos de voto? Existe um tipo de voto chamado voto válido e um tipo de voto chamado voto inválido. Muitas pessoas acham que existem outros tipos de voto, como por exemplo voto branco, voto nulo, mas na prática eu vou te explicar e vou te mostrar que são coisas bem semelhantes. Olha para cá. O que é um voto válido? O voto válido é aquele voto que eu realizei, que eu fiz, e é um voto que contou para a eleição. Ou seja, o voto válido é aquele voto que eu fui lá na urna, escolhi o número de um candidato ou o número de um partido, e aquele voto foi contabilizado para o processo eleitoral. Beleza? Isso é um voto válido. Agora, o que é um voto inválido? Um voto inválido é quando eu vou até a urna e eu manifesto uma intenção de invalidez do meu voto. Essa intenção de invalidez pode ser através de um voto branco ou de um voto nulo. O voto branco é quando você aperta a tecla branco e confirma, ou o voto nulo quando você aperta o número de um candidato que não existe, 00, 99 e por aí vai. Qual é a grande questão aqui? Existe uma lenda urbana no Brasil de que quando você vota em branco, o voto vai para quem está em primeiro. Só que isso é uma lenda, gente. Isso não existe, tá? Você pode pesquisar e à vontade você vai reparar que isso é uma ficção brasileira criada de uma forma muito absurda. Voto branco e voto nulo, dentro da realidade brasileira, são a mesma coisa. Voto branco e voto nulo são votos inválidos, são votos que não vão para ninguém. E por que existem os dois então? Deixa eu te explicar. Anteriormente ao uso de urnas eletrônicas, lá nos anos 90, quando o voto ainda era em urna de papel, como é que funcionava? Você chegava para votar e o mesário te entregava um papel que a gente dava o nome de cédula. Esse papel era um papel onde você escreveria o número ou o nome do seu candidato e jogaria numa urna. Como assim uma urna? Era como se fosse aqui, um negócio de madeira que você jogaria aqui dentro o papelzinho, beleza? Esse voto, quando você escrevia de forma correta o nome ou o número do seu candidato, voto válido. Só que muitas pessoas pegavam esse papelzinho e jogavam esse papelzinho em branco na urna. Era o voto branco. E muitas pessoas também pegavam esse papelzinho, rabiscavam, desenhavam, colocavam o nome ou o número de alguém que não existe. E isso era o voto chamado voto nulo. Só que tem um problema. Esse papelzinho em branco que era jogado podia gerar que muitos mesários mal intencionados pudessem escrever algo nesse papel na hora da contagem dos votos. Então, o que acontecia? As pessoas, para não deixarem esse papelzinho ficar em branco, escreviam alguma coisa.
tá? Escreviam alguma coisa, e essa escrita de alguma coisa, ela era feita, por quê? Para evitar que alguém escrevesse naquela cédula. E aí o que vai acontecer? Né? As pessoas começaram a ficar com medo da ideia de voto branco. Quando é criada a urna eletrônica, se coloca uma tecla lá para quem não quiser votar em ninguém. Mas mesmo assim, muitas pessoas têm medo de votar branco e apertam um número inexistente. Mas na prática, na realidade brasileira, é a mesma coisa. Voto branco e voto nulo são votos de inválidos e não contam para o processo eleitoral. Se aqui fosse um país, todo mundo votou nulo e só eu votei em mim mesmo, eu ganhei. Eu ganhei com 100% dos votos válidos, que é o que importa para o processo eleitoral. Tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Tem mais aí? Deixa eu ver. Não. Tranquilidade. Vamos lá. Alguém perguntou ali. E, Leandro, e quem não vota? Não é considerado voto inválido, né? Se a pessoa não votou, não teve voto. Então não é válido nem inválido, é ausência, tá? É o processo de abstenção. A pessoa não foi até o dia lá se expressar, tá bom? Uma outra coisa importante a falar sobre a política no Brasil é que o Brasil é um país pluripartidário. O que significa ser um país pluripartidário? Você pode encontrar no vestibular por 2 nomes. A gente pode falar que o Brasil é pluripartidário ou multipartidário. Pluripartidário ou multipartidário, dentro do Enem, é a mesma coisa. Existem 3 formas de você ter sistemas políticos no mundo. Você pode ter o monopartidarismo, que é um modelo, por exemplo, que foi vivenciado atualmente na China, onde só existe um partido, e as pessoas que querem participar da política se filiam a esse partido para poder debater e fazer eleições dentro do partido. Existe um modelo bipartidário. O Brasil já foi bipartidário. Durante o período militar, só existiam 2 partidos, Arena e MDB. 2 partidos e ponto final. Beleza? E você também vai ter o modelo atual do Brasil, que é um multipartidarismo ou pluripartidarismo, onde podem existir dezenas de partidos. Para existir um partido, basta que um conjunto de indivíduos queira criar esse partido e reúna o número de assinaturas necessárias para esse partido ser criado. Você tem que ter 101 fundadores e mais ou menos 430 mil eleitores para poder formar um partido. Existem diversos partidos no Brasil, atualmente são mais de 30, e esses partidos, alguns são mais novos, mais recentes, outros são mais antigos, né? Existem partidos no Brasil criados desde 1922, que é o caso do Partido Comunista do Brasil. Só que o Partido Comunista foi um partido que durante muito tempo ficou na ilegalidade. Então a gente diz que os partidos mais antigos em sequência no Brasil são esses 3. O MDB, Movimento Democrático Brasileiro, o PTB, Trabalhista Brasileiro, e o PDT, Democrático Trabalhista, tá? São os partidos mais antigos do Brasil, mas não são os maiores necessariamente. O MDB é um partido muito grande, mas a gente tem outros partidos muito grandes no Brasil, como é o caso do PL, é o caso do PT, é o caso do PSDB, que são partidos de grande ou grandioso porte, o caso do PP também, e por aí vai, tá? Eu não sei falar esse nome, peraí, é Dalete. Qual a vantagem de ser filiado? Vantagem nenhuma. A filiação é simplesmente um desejo que você tem de participar da política, tá? Então a filiação faz com que você possa participar das escolhas do partido. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu sou filiado ao PDT. O PDT é o Partido Democrático Trabalhista. O PDT na minha cidade vai lançar um candidato a prefeito. Só que quem decide quem é o candidato que vai ser lançado são os filiados do partido. Então, se eu quero participar das escolhas do meu partido, eu me filio a esse partido para poder participar desse processo de escolha, tá? Amanda Bonfim, boa noite, professor. Poderia explicar porque o cargo de Senado são 8 anos de mandato? Então, Amanda, interessante é que todos os cargos no Brasil são de 4 anos, né? Tirando o senador. Quando você pega no Brasil, você tem prefeito, governador, presidente, deputados, vereadores, todos com 4 anos. O senador tem mandato de 8 anos. Por quê? Porque se entende que o cargo de senador é um cargo de confiança. Por ser um cargo que estabelece as decisões de escolha de diplomatas, de aprovação para juízes dos superiores tribunais. Então, é um cargo visto de maior confiança, então é um cargo que tem maior duração de tempo. Uma outra coisa interessante é que esse padrão de 8 anos, ele existe desde o Império, e ele foi simplesmente mantido ao longo do tempo. Sendo bem sincero com vocês, não tem um motivo forte para ser 8 anos. O grande ponto é que quem vai alterar se são 8 anos para 4, seriam os próprios senadores. E eles não têm tanto interesse assim em diminuir o tempo de mandato dele mesmo, tá bom? Tem mais ali, diretor? Pergunta.
Mirela, explica novamente o que é pluripartidarismo. Então, pluripartidarismo, multipartidarismo é que existe infinitos partidos. Você pode ter partidos, não tem um limite para a quantidade de partidos. O Brasil tem mais de 30, por exemplo. Tá? Emanuel, acho que o Vieira é filiado ao PDT mesmo. Sou não, cara. Sou não. Não sou filiado. Já até fui filiado a um partido na minha adolescência, mas eu não sou filiado a nenhum partido atualmente, não. Deixa eu ver ali. Peraí, Aurenil, uma que só tenha um partido fica sem opção para os votantes? Então, Aurenil, quando você pensa no monopartidarismo, que é o caso de alguns países do mundo como a China, as candidaturas são dentro do partido, entendeu? Não é um partido disputando com o outro, são candidatos dentro do mesmo partido, beleza? Uma coisa interessante para vocês saberem, é muito famosa a ideia dos Estados Unidos, né? Quando os Estados Unidos, por exemplo, as pessoas acham que os Estados Unidos é um país bipartidário, onde só existe, por exemplo, republicanos e democratas. É uma mentira, tá? Os americanos são pluripartidários, assim como o Brasil. Só que lá existem dois partidos muito maiores que os outros. E por serem muito maiores que os outros, naturalmente, esses partidos se destacam. Mas os americanos, assim como o Brasil, também são pluripartidários, tá? Vamos ver aqui mais uma questãozinha, tá? A questão de 2020 que fala assim: numa democracia representativa, como é o Brasil, o direito de votar para a escolha dos governantes que irão ocupar os cargos do executivo e do legislativo é um dos direitos fundamentais da cidadania. Na impossibilidade de participação direta do povo nas decisões que deverão ser tomadas a respeito de questões da máxima relevância para o interesse público. A escolha de representantes para o desempenho dessas tarefas foi o caminho encontrado para que as opções reflitam a vontade do povo. Na perspectiva apontada no texto, a consolidação da democracia no Brasil baseia-se na representação popular por meio do. Então repara, ele está perguntando como que os brasileiros se representam na democracia. E o grande órgão de representação são os partidos políticos, tá? O gabarito vai ser letra B. Por quê? O que coloca as figuras dentro do Congresso são os partidos. Tá? Pensar em fórum é um espaço de debate. Fórum social é qualquer espaço de debate, não necessariamente dentro do processo democrático. Conselho Federal é Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Arquitetura, tem a ver muito mais com entidades de classe, que é a mesma coisa da letra D. E letra E, ONG. Gente, ONG não escolhe representante da democracia, só pode ser a letra B, mais uma vez. Tá? Vamos lá, deixa eu ver mais aqui. Emanuel, professor, como funciona o impeachment de presidente, ministro? Então, ministro não sofre impeachment, tá? Ministro é o presidente que escolhe. Então, o presidente pode literalmente demitir ou contratar ministro a hora que ele bem quiser. Isso é escolha presidencial. No caso do impeachment, o impeachment acontece quando o presidente da República comete algum crime de responsabilidade, né? E esse crime de responsabilidade tem que ser julgado, né? Julgado pelos demais deputados e ter 2/3 de votação dentro do parlamento, tanto na Câmara quanto no Senado, para ser aprovado. Tá? Vamos continuar aqui. Uma outra coisa importante. O Brasil, ele tem um tipo de voto que é o voto obrigatório. Muitas pessoas já acham isso um absurdo, acham isso um equívoco, mas eu queria te explicar uma coisa sobre isso. Vem aqui, diretor, rapidinho. Em que ano que o Brasil virou uma república, gente? Em que ano que o Brasil passou a ser um processo republicano e o Brasil passou a poder ter a possibilidade das pessoas, teoricamente, votarem? Resumindo, em que ano que o Brasil virou uma democracia? Em que ano que o nosso sistema se tornou um sistema democrático? Diz pra mim aí no chat, que ano que foi isso? Em que ano que a gente agora, somos democracia, somos uma república? Que ano foi isso? Vamos lá. Ninguém tá te falando nada, as pessoas não sabem. Alguém falou ali, 1889. Perfeito, Adolfo, foi isso. 1889. Então vem comigo aqui. No ano de 1889, o Brasil inicia-se como um país republicano. Né? E você pode falar, pô, maneiro, país moderno, vamos ser agora um país democrático. Respira aqui, olha só. Nesse ano aqui, na verdade, o que aconteceu foi um golpe. Ô, Helena, como assim um golpe? Existia a monarquia, houve um golpe, não estou falando que foi um golpe que não teve seu motivo para existir, mas houve um golpe que acabou com um processo... Diretor, o azul e pretão aí? Não? Tá aqui? Achou. Houve um golpe, não estou falando que teve motivo para esse golpe, mas houve um golpe, né? E aí o presidente aqui era o Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro ficou no poder até o ano de 1891. Em 91, ele abdica do poder. E quando ele abdica do poder, né, e entra no poder o vice dele. Só que o vice dele tinha uma tarefa que era convocar novas eleições. O vice dele convocou nada. Esse vice, ele deu outro golpe e ficou no poder. Esse vice era um cara chamado
Floriano Peixoto, que inclusive dá o nome da cidade, Florianópolis, né? Esse cara ele fica no poder até o ano de 1894. E aí, aqui, o Brasil tem a sua primeira votação de fato. Só que é uma votação que, na época, tinha um modelo de voto que a gente chama até hoje de voto de cabresto, né? Então, era um tipo de voto que, na verdade, não existia uma democracia de verdade. Era uma democracia limitada, baseada no voto de cabresto, tá? Esse modelo aqui, da chamada República Velha ou República Oligárquica, ele vai se manter no poder até 1930. E aí tu pensa, tá, Leandro, agora vai ter voto. Então, em 30, eu vou te contar um negócio, teve outro golpe. Outro, 3-0 golpe, né? Repara que teve outro golpe aqui, e quem assume o poder nesse golpe é a figura de Getúlio Vargas, tá? Já tá golpe 3-0. E aí você pensa, tá, Leandro, quando que o brasileiro vai votar de verdade? E aí, no ano de 1934, temos a nossa primeira eleição de verdade em nosso país. E essa primeira eleição de verdade em nosso país foi uma eleição que foi vencida, né, pelo próprio Getúlio Vargas, tá? Eleição que vai dar início ao governo que a gente chama de Vargas, que é o governo constitucional do Vargas. Vargas fica no poder durante 3 anos e no ano de 1937, adivinha o que acontece no Brasil? Golpe. Mais um golpe. Entra um processo que a gente chama de Estado Novo, né? Estado Novo, que é o golpe que Vargas dá, né? O autogolpe, para ficar no poder sem eleições. Então repara que já estamos aqui há quase 50 anos tendo democracia no Brasil, tivemos uma eleição e tivemos 4 golpes. O golpe é uma coisa muito boa no Brasil, né? Acontece sempre. E aí o que acontece? No ano de 1945, após a saída de Vargas do poder no fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter realmente uma eleição. E entra no poder, de forma eleita, um presidente chamado Eurico Gaspar Dutra, né? Eleição. Né? Eleição fez mais um pontinho aqui pra gente. E aí, em 1950, Dutra acaba o seu mandato, e quando Dutra acaba o seu mandato, né, em 50, a gente tem mais uma eleição. Adivinha quem volta? O velhinho votou. Getúlio Vargas volta mais uma vez, né? Bota o retrato do velho outra vez na parede, porque ele voltou, né? E ele foi eleito. Só que o Brasil não é para amadores, Getúlio Vargas se matou, né? Alguns anos depois, Getúlio Vargas se mata. E quando ele se mata, entra o vice dele, beleza? Mas em 55, temos eleição mais uma vez. E você fala, pô, Leandro, tá engrenando, hein? Temos 2 seguidas agora, você já está mudando a 3ª seguida aí. O Brasil está virando agora uma democracia, que maneiro. Né? O Brasil é o país do futuro, vamos crescer. Eu te digo mais, né? Te digo mais. Em 1960, meu querido, tem outra eleição. Repare que o Brasil começou a parecer um país democrático. O Brasil pareceu aqui que realmente iria evoluir. Inclusive, nosso presidente aqui foi um cara chamado Jânio Quadros, varre vassourinha, Jânio Quadros, que inclusive renuncia 11 meses depois, né? Tu fala, tá, Leandro, agora engrenou, agora não para mais. Mas como eu te falei desde o começo da aula, o Brasil não é um país para amadores. E no ano de 1964, o Brasil tem outro golpe. Mais um para nossa brincadeira, né? O golpe civil-militar de 64. Esse processo se mantém até o ano de 1985. 85, né? Ih, escrevi errado. 1985. E aí tu pensa, tá, Leandro, em 85 teve eleição? Teve nada, porque em 85 teve um processo de eleição indireta, né? Se escolheu a figura na época do Tancredo Neves, que vai morrer antes de assumir, e vai entrar o Sarney de forma indireta, eleição indireta. O que é uma eleição indireta? Os parlamentares, deputados que votam, não é o povo que vota. E aí, somente em 1989, a gente volta a ter um processo de fato eleitoral. E de lá para cá, nós nunca mais paramos, tá? De 89 para cá, a gente continua. E foi eleito nessa brincadeira o Collor, depois Fernando Henrique 2 vezes, depois Lula 2 vezes, depois Dilma 2 vezes, depois o Bolsonaro 1 vez e o Lula pela 3ª vez, tá? Uma coisa importante você entender, que quando foi feita a Constituição de 88, estávamos aqui nesse contexto. E se olhava para trás, se viu uma coisa que era, cara, o brasileiro nunca votou. O brasileiro votava e parava, não teve costume de voto. Então se resolveu estabelecer o voto obrigatório no Brasil. Para quê? Para se criar cultura de voto. A ideia do voto obrigatório colocado aqui era que o voto durasse durante 50, 60 anos de forma obrigatória para criar cultura de voto no Brasil. Algo que até hoje a gente tem dificuldade de ter, mas que estamos criando a passos lentos, mas estamos criando aos poucos aí. Chega aí, diretor. Caraca, resumiu o Estado da República. Vamos ver. Tá, tranquilo.
E aí vem pra cá. E por isso que o voto no Brasil é obrigatório, tá, gente? Ah, mas eu discordo, Leandro. Tudo bem. Eu também acho que o voto poderia ser opcional, mas existe uma coisa que tem um motivo para ser obrigatório, tá? Tem um motivo real para isso. E o voto é obrigatório, e tem uma coisa importante. Esse voto ser obrigatório, ele tem uma tentativa de fazer que as pessoas debatam política de tempos em tempos, tá? Olha pra cá, pra gente conversar e fazer mais uma questão. Em um governo que deriva sua legitimidade de eleições livres e regulares, a ativação de uma corrente comunicativa entre sociedade política e civil é essencial e constitutiva, não apenas inevitável. As múltiplas fontes de informação e as variadas formas de comunicação e influência que os cidadãos ativam através da mídia, movimentos sociais e partidos, dão um tom da representação em uma sociedade democrática. Esse papel exercido pelos meios de comunicação favorece uma transformação democrática em função da. Ou seja, qual é a grande questão? Qual é o papel dos meios de comunicação, né? O que os meios de comunicação têm que fazer, né, ou deveriam ter o papel de fazer dentro da democracia? E, gente, o grande papel dos meios de comunicação, e quando eu falo são todos eles, é incentivar as pessoas a participarem do processo democrático. Por isso que a gabarito vai ser fortalecimento da participação popular, porque a tarefa, né, é que deveria ser estabelecida a partir disso. Então, o papel midiático, o papel da mídia no processo, é uma tentativa de estímulo as pessoas participarem mais da democracia, tá? Uma outra coisa importante é você entender a diferença entre duas ferramentas existentes no Brasil, que é plebiscito e referendo. Não sei se você sabe, mas além do voto que nós fazemos de 4 em 4 anos, né, 4 em 4 anos para as esferas federais, né, presidente, deputado, senador, a gente também poderia ter outras votações ao longo do tempo. Sabe por quê? Porque é possível que os deputados convoquem 2 tipos de votação, chamadas referendos e plebiscitos. Eu quero te explicar uma coisa. Olha para mim, presta atenção. Você, que está me vendo agora, você muitas vezes acha e tem a sensação que você participa das decisões. Só que você não participa. Você não participa. Você escolhe alguém que participa para você. Então vamos supor que eu votei no deputado Renan. O Renan é meu deputado, eu votei nele, ele foi eleito, deputado Renan. O Renan, a partir daquele momento, é ele que vota lá na Assembleia. É ele que decide os rumos da Assembleia. Não sou mais eu. Eu não voto em mais nada, é ele que vota. Se é uma decisão qualquer lá no Congresso, é ele que vai decidir. Deputado Renan. Eu só vou poder votar no Renan novamente ou não votar nele novamente daqui a 4 anos. Então, durante 4 anos, eu votei no Renan e ele ganhou carta branca para me representar. Tranquilo? Só que isso faz com que eu participe muito pouco. Então existe uma coisa dentro da lei brasileira que é chamada possibilidade de convocação de plebiscitos e de referendos. O que é isso? O governo pode convocar a população a participar de alguma decisão mesmo antes do processo eleitoral. E aí como é que funciona? Primeiro, quando você convoca um plebiscito, você convoca o povo a participar de uma escolha antes de uma decisão ser tomada. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou criar uma lei para proibir que as pessoas bebam café de caneca, tá? Tá proibido usar caneca. Tá proibido, é uma lei que eu tô criando agora. Só que antes de eu criar essa lei, eu posso convocar um plebiscito. Eu vou convocar um plebiscito para as pessoas votarem se elas concordam ou não se essa lei deve ser criada. O plebiscito eu vou convocar o povo a participar diretamente de uma lei, de uma escolha. Isso é algo possível de ser feito no Brasil. Agora repara, o plebiscito ele é convocado antes da lei existir, tá? Agora, eu também posso convocar uma coisa depois que a lei já existe. Então assim, aprovamos a lei, caneca não pode ser usada, caneca está proibida. Só que a gente começa a ver que nem todo mundo concorda com essa lei. Podemos convocar um referendo. O referendo é depois que uma lei já existe, eu convocar o povo para o povo me dizer se concorda com essa lei ou não. Tá? Então, plebiscito é antes da lei existir, referendo é depois. Leandro, é comum convocar-se isso? Não, é muito raro. O Brasil convoca pouquíssimo. A última vez que convocamos foi a 2005, 2006, que foi o plebiscito do desarmamento, para decidir se existiria ou não a possibilidade de porte de arma no Brasil. Foi a última vez. Né? Desde então não convocamos mais. Ou seja, faz quase 20 anos o último. O anterior foi de 93, né? Que foi o plebiscito para decidir se o Brasil seria parlamentarista, presidencialista ou monarquia. É isso mesmo, teve um plebiscito para ver se o Brasil seria monarquia. Ah, Leandro, quem seria o rei? Ué, a família lá dos Orleans de Bragança, lá, descendente de Dom Pedro II. Mas ainda bem que o Brasil teve algum senso, né? E não escolhemos, né, a monarquia como nosso modelo.
Tá bom? Tranquilidade? Repare que esse tema de plebiscito e referendo também já caiu. Olha pra cá. Plebiscito e referendo são consultas ao povo para decidir sobre matéria de relevância para a nação em questões de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. A principal distinção entre eles é de que o plebiscito é convocado previamente, previamente a criação do ato legislativo ou administrativo, que trata do assunto em pauta, e o referendo é convocado posteriormente, cabendo ao povo ratificar ou rejeitar a proposta. Ambos estão previstos no artigo 14 da Constituição Federal. As formas de consulta popular descritas são exemplos de um tipo de prática política baseada em... Meu querido, se eu convoco mais as pessoas para poder participar, estou tornando a democracia mais direta. Como assim mais direta? Estou tornando que as pessoas possam participar mais diretamente e mais ativamente das escolhas. Democracia direta. Tá bom? Ah, Leandro, mas você me falou que o voto é obrigatório e você me falou que as pessoas são obrigadas a ir lá votar. E se eu não for? E se eu não quiser? Então, se você não quiser, se você tem que dar banho a alguém no chat ali, cara. Tem um cara falando, vão limpar, não sei o que lá, tem um cara sendo agressivo no chat ali, né? É um tal de canal Músicas, tem que banir ali, tá bom? Olha só, e aí tem uma coisa importante que a gente falou o seguinte, se você não vota nas eleições, tá? Se você não participar do processo de votação, tem alguns problemas. No Brasil, se você não votar, você tem que pagar uma multa e justificar a sua ausência. Ué, Leandro, como assim? Você tem que pagar uma multa, que é uma multa ínfima, e justificar o porquê você não esteve presente, tá? Agora, se você não votou, não pagou a multa e não justificou a sua ausência, aí nós temos problemas. Você primeiro não pode se inscrever em concurso público. Vale lembrar, vale comentar, que inscrição em concurso público, o Enem é concurso público. Então, se você não votou na última eleição, tinha mais de 18 anos e você não justificou, parabéns, você não pode fazer o Enem. Tá bom? Aí, galera, feliz aí que tá de alguma forma com menos concorrência, né? Aí, beleza. Outra coisa, se você for funcionário público, você fica sem salário, tá? Se você quiser pedir um empréstimo em entidades ligadas ao poder público, como Banco do Brasil, Caixa Econômica, e você também não pode. Tá? Você também não pode obter passaporte, nem carteira de identidade, nem documento que exija a quitação eleitoral. Você também não pode renovar matrícula. Ah, já estou na UFRJ, já estou na USP, já estou na Unicamp, já estou na UNB, já estou na Universidade de Pernambuco. Legal, você não vai poder renovar sua matrícula. Tá? Resumindo, se você não vota, você vai ficar uma pessoa com um pouquinho, uma pessoa não pessoa, né? Você vai virar um cidadão de segunda classe na sociedade. Então é muito simples, se você não votar, você tem que justificar, ou você vai ter que esperar até o próximo período de justificativa, que abre de tempos em tempos. Beleza? Tranquilidade? Vamos fazer mais uma questão, olha pra cá. A teoria da democracia participativa é construída em torno da afirmação central de que os indivíduos de suas instituições não podem ser considerados isoladamente. A existência de instituições representativas em nível nacional não basta para a democracia, pois o máximo de participação de todas as pessoas, a socialização e o treinamento social precisa ocorrer em outras esferas, de modo que as atitudes e as qualidades psicológicas necessárias possam se desenvolver. Esse desenvolvimento ocorre por meio do próprio processo de participação. A principal função da participação na teoria democrática participativa é, portanto, educativa. Nessa teoria, a associação entre participação e educação tem como fundamento a... Meu querido, o gabarito vai ser letra D. Ampliação da cidadania ativa. Por quê? O que ele está colocando é que participar da política vai muito além de simplesmente você votar. Tem a ver com educação, tem a ver com entendimento, de compreensão. A prática política, ela se faz a todo momento. Você só é um cidadão completo quando você compreende os processos políticos verificados na realidade ao seu redor. Tá bom? E aí, gente, eu expliquei esse conteúdo aqui e eu coloquei aqui no slide, tá? Você vai ver aqui do slide daqui pra frente, eu coloquei uma série de informações que não caem no vestibular, mas coloquei por curiosidade para vocês, tá? Até aqui estão as matérias que caem no vestibular, até essa questão 7 aqui. Daqui pra frente, você vai reparar que eu coloquei nos slides o que faz um vereador, o que faz um governador, o que faz um presidente, tá? Os vestibulares não cobram isso de vocês, mas eu coloquei aqui para vocês saberem, porque pode ser que vocês tenham interesse em estudar mais sobre isso, mesmo isso não caindo no vestibular. Beleza? Meus queridos, fiquem muito bem, excelente noite para todos e até daqui a pouco. Tchau, tchau, valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.
gotta celebrate the beauty of the world.